Fala pessoal! Hoje nós vamos falar sobre como segurar o arco, uma das coisas mais importantes na técnica do violino. Mas antes, já se inscreve no canal, deixa o seu like e ative o sininho. Vamos lá pessoal, sobre como segurar o arco. Você sabia que, na minha opinião, né, tem pessoas que pensam diferente, grandes pedagogos que também falam outras coisas. Por exemplo, que a alma do violino é o arco e outros o vibrato. Mas na minha opinião, é o arco, tá? O arco, a mão direita, além de ser a parte mais complexa do instrumento, onde tem mais informações, é também a mais importante, né, em relação à musicalidade. A mão esquerda faz muito menos coisas do que a mão direita. Mas você sabia que para que a maioria dos seus problemas sejam resolvidos, você precisa acertar a forma de segurar o arco? Existem algumas fórmulas de segurar o arco. Por exemplo, a escola russa fala de uma forma, onde posicionar os dedos, de que forma posicionar. A escola franco-belga fala outra forma. E também eles falam sobre pressão do arco, tipo, quanto você deixa de pressão. Se você usa muita pressão na crina, você toca com meia crina. Quando você usa pouca pressão na escola russa, por exemplo, você toca com a crina toda. Todas essas escolas funcionam, né? Mas eu tenho uma forma de pensar que pode te ajudar, tá? Lembrando que tudo que o professor te fala é apenas um protótipo, é algo, é um esboço. Você precisa trabalhar isso daí e desenvolver de acordo com o seu corpo, tá? Não acredite 100% no professor, porque ele está falando a verdade, mas não a sua verdade, tá? É muito importante você ter um professor que conheça um pouco sobre a anatomia dos corpos. Então, ou seja, eu vou falar aqui a minha forma de pensar, porém, tente adaptar para você. Talvez seja melhor você dar uma leve adaptada. Sobre a questão de segurar o arco, ela é mais simples do que parece. Eu não gosto de usar a palavra segurar o arco, mas sim equilibrar o arco, né? Porque você não segura o arco, você não segura ele, mas você equilibra ele. Dessa forma, sabe? Observa que o meu polegar, ele naturalmente ele acontece entre o segundo dedo aqui, ó. Ele não acontece aqui, então eu não vou forçar ele aqui. Quando eu equilibro o arco, ó, observe que eu estou equilibrando o arco, eu não estou segurando o arco. Então eu tenho que conseguir sentir esse pêndulo, ó, com o dedinho e com o indicador. Esse pêndulo é o que vai te dar o som em toda a região do arco. Por exemplo, no talão, pouco peso, né? Pouco. Eu vou falar sobre você suspender o pulso e o cotovelo, né? E na ponta, muito mais pronação e peso do cotovelo, né? Do cotovelo com o pulso. Então você vai segurar o arco pensando como se fosse uma coisa mais natural possível, como segurar um lápis, por exemplo, tá vendo? Eu não seguro um lápis assim, ó, com as falanges, com essas falanges aqui mais, deixa eu mostrar melhor, com essas falanges aqui, ó, não seguro o arco, eu não seguro assim. Por quê? Se você naturalmente não segura nada assim, tá? A gente segura as coisas com as pontas dos dedos. Então você vai pensar no arco dessa forma, por quê? É nas pontas dos dedos que você tem o tato melhor, tá? E muito mais controle de arco. Se você segurar com as falanges mais baixas aqui, na hora que você for pro talão, por exemplo, você vai parar no meio do caminho, você não vai conseguir chegar. E na corda mista, você vai esbarrar sua mão aqui ainda. Mas com a ponta dos dedos, isso nunca vai acontecer. Tá? Aí você vai ter muito mais controle. Uma outra coisa que você tem que saber, antes de eu falar o posicionamento dos dedos, nunca deixe o dedinho menorzinho, o mindinho, nesse pininho, tá? Você vai deixar ele bem acima, mais próximo possível do ponto de equilíbrio do arco, que provavelmente acontece por aqui, tá vendo? Ó.
vendo? É onde vão acontecer a maioria dos golpes de arco. Spiccato, a maioria das obras que a gente toca em orquestra acontecem nessa região de arco, tá? A gente toca com o arco inteiro, sim, mas os golpes vão acontecer com mais qualidade aqui, o som, né? Por exemplo, você vai tocar um concerto na ponta, mas se você toca aqui, ele soa mais articulado e muito mais fácil de tocar, tá? Então é muito importante você entender que a melhor qualidade de articulação está aqui, ó, no ponto de equilíbrio do arco. Quando você segura o arco dessa forma, deixando a mão mais próximo possível do ponto de equilíbrio, não para baixo, tá? Você vai deixar ele mais ou menos nessa região. O seu polegar vai ficar no corinho, não colocar ele aqui, porque aqui incomoda, é tenso. Aqui, como se você estivesse segurando um lápis, O dedinho ele vai vir em cima da baqueta do arco, não do lado, como o cello. Violoncelo pensa assim, mas a nós, violinos, em cima da baqueta do arco. E o indicador na primeira falange, tá? E os outros dedos mais com as primeiras falanges e as pontas dos dedos encostando na madeira aqui, ó. Isso vai te dar uma sensibilidade muito maior de segurar o arco. Quando você colocar a mão, ó, tá vendo? A minha mão tá natural, eu não tô forçando ela, não tô fazendo nada. Simplesmente eu vou fazer isso, ó. E o dedinho em cima. É importante que você treine essa flexibilidade da mão, né? Com exercícios, por exemplo, de ir subindo que nem uma aranhinha, assim, ó. E depois desce o arco. Depois chega lá na ponta, você desce devagarzinho, como uma aranha, tá? Você fazer esses movimentos de força no dedinho, né? E soltar ele, isso aqui. Depois o contrário, sabe? Virar o arco assim e fazer essa movimentação de rotação para você sentir onde estão os pesos, né? Mas, em geral, o polegar só vai dar o equilíbrio no centro da mão, tá? E os outros dedos caindo naturalmente, tá? Isso vai te dar uma condição muito melhor de equilíbrio. Depois eu vou postar aqui, dá uma olhadinha nos grandes violinistas. Você não vai ver grandes violinistas tocando com as falanges assim, ó, né? Caindo. Existe, mas a maioria você vai ver que estão segurando sempre com a ponta dos dedos. Você vai perceber que o som, ele acontece com o indicador. O indicador não pode ficar mole, mas isso daí eu vou falar em um outro vídeo. O indicador não pode ficar mole, tá? Porque se o dedo ficar mole, você vai acabar usando a pressão. E a pressão não controla o som. Os dedos firmes, mais relaxados. E você vai usar o som com o cotovelo e o dedo firme. Porque se ele amolecer, você não consegue transferir o peso. Então, segurar com a ponta dos dedos, ó, com a ponta dos dedos e dedos firmes. E o polegar curvado naturalmente, não assim, tá? A menos que você tenha você tem o polegar desse jeito mesmo. Aí você vai ter que se adaptar à sua forma. Então, você vai deixar o polegar assim, entre esses dedos aqui, onde tem um equilíbrio aqui, ó, entre os dedos, para você fazer esse pêndulo. Não aqui e nem aqui. Aqui, no centro. Aí sim você vai estar equilibrando o arco. Muitas pessoas falam, faz um cachorrinho aqui, ó, né? E aí depois você só cai com o primeiro dedo, aí com o dedinho em cima, tal. Isso é o esboço total de segurar o arco. Mas isso que eu estou falando para vocês é um pensamento acima disso, tá? Você tem que pensar em equilibrar o arco, segurar o mais naturalmente possível, não deixar os dedos mole, tá? E não posicionar a mão próximo do pininho, sempre mais para cima. Eu vou postar na descrição abaixo um link de algum violinista para vocês terem uma ideia. Acompanhe, por exemplo, Isabelle Faust. Você vai ter uma noção disso que eu estou falando sobre segurar o arco. A qualidade de som. Augustin Hadelich. Acompanhe esses músicos, você vai ver que eles são excepcionais em arco, tá? E aí depois eu vou falar sobre você jogar o peso sobre os dedos, estando firme os dedos, não mole. É necessário que você tenha essa flexibilidade, treinar isso, mas na hora de usar isso quando necessário conscientemente. Em geral, os seus dedos vão ficar firmes.
tá? Para que você consiga, quando você tá no talão, cotovelo um pouco mais alto, e quando vai para a ponta, o cotovelo dá uma leve abaixada. Quando vai para o talão, o cotovelo dá uma leve subida. Mas para que isso? Para que o peso seja transferido para os dedos, tá? E você não se utilize da pressão. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês com esse conteúdo. Aproveitem, façam perguntas se tiverem dúvidas, que eu vou esclarecendo. Tem muitas informações que podem ajudar vocês. E a gente vai passando aos poucos. Muito obrigado e até a próxima.